Salve galera, João Augusto Correa na área para vocês com mais um vídeo. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. A gente tem falado bastante de Jujutsu Kaisen aqui, mas eu percebi que falta falar uma coisa. General Siwa Mahuraga, ou General Divino das Oito Pontas Siwa Mahuraga. Ele é uma técnica do Megumi Fushiguro, né, do clã ali, do clã Zenin, no caso, e é a técnica das 10 sombras. E se pá, ele é a sombra mais poderosa dentro das técnicas das 10 sombras. Porque ele tem um ritual de invocação, né, de conjuração, um pouco diferente. Quando o Mahuraga é invocado, ele tem que ser derrotado pelo seu próprio invocador para depois ele passar a obedecer o seu invocador. Ou seja, quando o cara invoca o Mahuraga pela primeira vez, o Mahuraga ataca todos na área de alcance da invocação, inclusive seu próprio invocador. Isso já aconteceu até com o Megumi, né? Então, assim, é muito difícil um usuário das 10 sombras usar o Mahuraga, porque o Mahuraga não obedece simplesmente porque você é portador das 10 sombras. Ele só obedece àqueles que ele mesmo considera dignos, que já tenham o derrotado. E aí vem a questão que move esse vídeo. Como domar o Mahuraga? Por que é tão difícil domar o Mahuraga? Isso que eu vou explicar. O Mahuraga não é chamado de o Shikigami mais forte da técnica das 10 sombras à toa. Ele realmente é muito poderoso. Ele é uma máquina de combate destrutiva. Gente, bebam água, se hidratem, tá? Um minutinho. Eu poderia cortar isso na edição, mas eu não vou, porque assim vocês lembram de beber água também. Bebam água. Muito bem, voltando ao assunto. Ele é realmente uma máquina de combate, de destruição. Ele não é chamado de Shikigami mais forte à toa. O Mahuraga, ele é uma máquina de destruição. Eu vou provar para vocês. Força física monstruosa, velocidade altíssima, uma lâmina de energia positiva. O que isso significa? Aquela lâmina que sai do braço dele, ela é de energia positiva. E a energia que esses caras usam para fazer, né, os Shikigamis, os Kikijutsus e tal, é energia negativa. Então é o oposto. Então a lâmina que o Mahuraga carrega no seu antebraço é uma lâmina que exorciza qualquer maldição em segundos. E também rasga qualquer feiticeiro, qualquer carro, prédio em segundos. Então ele tem uma lâmina de poder de corte desproporcional, uma resistência, uma velocidade e uma força absurdas. Mas se só isso não te convém, saiba que ele tem uma coroa. Sim, você está vendo que ele tem uma roda por cima da cabeça? Não é o peão do baú, não. Tem um motivo para isso. E eu vou explicar para vocês. Muita gente às vezes confunde e acha que ele tem uma auréola. Mas não, ele não tem uma auréola. Ele tem uma roda mesmo. E essa roda não é um enfeite, e muito menos é à toa. Essa roda, ela é a roda de adaptação. A roda de adaptação do Mahuraga é literalmente o seguinte. Ele tem uma roda em cima da cabeça, que é a chave da sua habilidade mais perigosa. Enquanto o Mahuraga luta com alguém, seja qual for o oponente, ele analisa o oponente. Analisa os golpes físicos, analisa o Kikijutsu, analisa o nível de feitiço, analisa tudo. Analisa o nível de energia amaldiçoada, analisa tudo. E ele começa a prever movimentos físicos, a antecipar golpes, a reagir com mais força e até mesmo a se adaptar ao Kekijutsu que o seu oponente usa. Um exemplo, se ele enfrentar, por exemplo, o Itadori vai lá, carrega aqueles golpes dele, começa a socar o Mahuraga, ele tem uma força descomunal, o Mahuraga vai sentir os golpes, vai tentar desviar, vai ser surpreendido pela velocidade do Itadori no começo, o Itadori vai possivelmente passar alguma dificuldade, mas vai ficar em algum nível de igualdade ali com o Mahuraga. Só que a partir do momento que a roda der o primeiro giro, o Mahuraga vai começar a desviar dos golpes do Itadori com mais facilidade. Como se ele estivesse prevendo, porque de fato ele vai estar. Isso mesmo. Ele começa a prever os movimentos de seu oponente. E no segundo giro, ele começa a superar a força física de seu oponente. No terceiro giro, ele começa a superar a velocidade de seu oponente. E vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, até chegar a um ponto em que tudo que você tem, para ele vira nada. A real é que quanto mais tempo você luta contra uma Mahuraga, pior é para você. Ele não é só um tanque de guerra com alto índice de resistência, alto índice de durabilidade, uma lâmina que pode cortar quase tudo e uma velocidade descomunal. Ele também se adapta. E se adapta a tudo que você tem.
Então, se você der socos muito fortes, com o tempo ele vai se adaptar e vai ter mais resistência ou velocidade para prever seus movimentos. Se você tem um Kikijutsu muito destrutivo, por exemplo, o Mugen do Satoru Gojo, por mais que seja intocável, em algum momento, se o Gojo lutasse contra o Mahuraga por muito tempo, o Mahuraga ia se adaptar ao ponto de sobrepor o próprio Mugen e tocar no Gojo. Então, assim, sim, lutar com ele por muito tempo é falha, é fracasso. Se você tentar bater de frente com o Mahuraga também sem um preparo intenso, também é falha, porque o cara é um tanque de guerra. É por isso que é tão difícil alguém domar o Mahuraga. Porque, literalmente, ele é feito para matar. Sem nenhuma sombra de dúvida. Durante havia uma das lutas, que foi memorável, inclusive, o Mahuraga teve uma breve luta contra o Sukuna, que o Sukuna acabou vencendo, mas que teve trabalho pra caramba. Porque derrotar o Mahuraga deu trabalho pro Sukuna. E você pensa, nossa, mas o Sukuna é muito overpower. Sim, e o Mahuraga deu trabalho para ele. Porque a adaptabilidade do Mahuraga era um problema. A resistência do Mahuraga era outro problema. A lâmina de exorcismo do Mahuraga era outro problema. Porque mesmo o Sukuna poderia ser ferido gravemente por aquela lâmina. Ou seja, ele é um conjunto de problemas ambulantes. Aí você pode argumentar comigo, não, mas o Sukuna venceu, João. O Sukuna é mais forte. Bem, não é sobre ser forte. É sobre que o Sukuna foi esperto, né? O Sukuna percebeu que ficar perto da lâmina do Mahuraga era um risco iminente. O Sukuna percebeu que essa luta não poderia durar muito. E o Sukuna simplesmente cortou o Mahuraga ao meio. Então, sim, o Sukuna venceu. Mas é porque o Sukuna usou muito de seu ataque, teve trabalho para dar esse ataque, e ficou longe da lâmina do Mahuraga o máximo que pôde, porque ele sabia que se ele ficasse perto daquela lâmina e fosse cortado, seria um risco iminente para ele. Ele poderia morrer. Sim, o Mahuraga poderia ter matado o Sukuna. E o Sukuna percebeu esse risco. Então ele atacou com tudo que tinha logo de primeira. E o Sukuna também é muito forte. Nós não podemos tirar o mérito dele também, não. Mas foi por isso que o Sukuna venceu. Não foi porque o Mahuraga era fraco, mas porque o Sukuna foi esperto. Satoru Gojo é um dos caras mais quebrados do anime inteiro. E mesmo o Satoru Gojo, se enfrentar o Mahuraga, pode morrer. Isso mesmo o Gojo tem um risco iminente de morte se enfrentar o Mahuraga. O Gojo pode vencer o Mahuraga? Pode, o Gojo é muito forte. Só que o Gojo também tem risco de morte. Ou seja, havia um 50-50. O Gojo pode vencer se for com tudo de uma vez. Atacar com tudo. Pode ser que o Gojo vença. Ou o Mahuraga pode vencer se o Mahuraga tiver tempo de se adaptar. Aí o Mahuraga vai vencer. É um 50-50. É um cabo de guerra ali para ver quem vence. Um dos únicos que a gente viu derrotar o Mahuraga até agora foi o Sukuna, no corpo do Itadori. E isso prova duas coisas. Um, o Sukuna é muito forte. E dois, o Sukuna é esperto pra caramba. Porque ele percebeu o risco, percebeu o perigo e evitou o perigo. E fez tudo para que a luta acabasse o mais rápido possível. E tá aí a chave do porquê o Sukuna venceu o Mahuraga. Duas perguntas são muito comuns quando se fala de Siwa Mahuraga em Jujutsu Kaisen e os fãs fazem bastante. Inclusive, eu fazia. Eu tive que pesquisar para achar a resposta. Que é uma pergunta muito simples. Tem como derrotar o Mahuraga? Tem. O Sukuna fez. E qual que é a forma mais fácil de derrotar o Mahuraga? Vai com tudo. Dá o seu melhor golpe, de uma vez. Se o seu melhor golpe for uma explosão do nível de uma cidade, faz. Dá o seu melhor golpe de uma vez. Você viu uma Mahuraga, dá o melhor soco que você puder. Dá aquele soco que você reuniu toda a sua energia, deu um brutality. Dá o seu melhor golpe. Encerra a luta no menor tempo possível. Porque se você der tempo da roda girar, você tá ferrado. O único jeito de derrotar uma Mahuraga é vai para cima com tudo. No primeiro minuto de luta. Não espera muito, não. A segunda pergunta que eu vejo muito é: tem como dois Mahuragas se enfrentarem? Dois generais Mahuraga? A resposta é sim, tem. João, mas se tem como enfrentar dois generais Mahuragas, quem vence? Aí eu vou pegar dois exemplos. Até agora existem duas pessoas que eu saiba que conseguiram invocar o Mahuraga. Eu não disse controlar, mas invocar. Que foram o próprio Megumi Fushiguro, né, que trouxe o Mahuraga mesmo sem controlar ele,
E o Sukuna, mais para frente no mangá, também traz o Mahuraga, só que o Sukuna controla o Mahuraga. Aí você me pergunta, qual que é a diferença entre os dois? O nível do invocador. Porque a energia amaldiçoada do invocador é o que determina a força do Mahuraga. Ou seja, no embate entre o Mahuraga invocado pelo Sukuna e invocado pelo Megumi, o Mahuraga que o Sukuna invocou vai ganhar, porque a energia amaldiçoada do Mahuraga que foi invocado pelo Sukuna é maior, porque a energia do Sukuna é maior. Ou seja, depende do invocador. Porque, em base, o General Divino Siwa Mahuraga é igual. É o mesmo. Só que depende de quem está usando a técnica das 10 sombras. Entendeu? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.